Agora vai ficar um Flamengo pesado, hein? Pesado assim, de forte, né? Não é pesado pesado para os outros, né? Então, assim, é para botar medo, hein? Esse Flamengo aí, fora essas especulações aí de contratações que estão em curso. Né? Léo Ortiz, Então, esse é um baita jogador. Eu não sei quem vai sair, mas ele vai jogar. Não conta nada pra ninguém que isso pode virar fofoca, mas vou dizer um negócio pra você, não tem como não botar. Em que lugar do meio-campo você se sente mais confortável em atuar? Todos. Mas ele falou todos. Todos. Isso. Eu acho que de primeiro não dá. A não ser que seja contra um time Segundo me muito agrada. ruim. De segundo é o lugar do Gerson. Mas o Gerson é intocável? Não. Ah, tá. Por dentro joga o Arrascaeta. Sim. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aqui, dessa vez fazendo aquele compilado aí já comum aqui no canal, né? O que a mídia esportiva falou dessa vez sobre a apresentação de Dela Cruz no Flamengo e ainda tem a situação de Bruno Henrique. Bruno Henrique renovou seu contrato por mais 3 anos e foi reapresentado. Então aqui é um compilado entre Dela Cruz apresentado e Bruno Henrique reapresentado no Flamengo, né? Mas sem mais enrolação aqui, vambora com mais um vídeo aí. O reforço do De La Cruz para a temporada 2024 é um absurdo. Então, sem mais enrolação, vambora mais um vídeo. Vai deixando seu like ajuda demais. Tamo junto e é nóis aí, vambora. Jogador rubro-negro agora é o Nicolás De La Cruz. Ele falou por que escolheu o Flamengo. Para mí la decisión siempre estuvo de este lado. Siempre tuve el deseo de vestir estos colores. La verdad que lo he enfrentado, lo he padecido y bueno, hoy estar de este lado creo que para mí es un gran orgullo. Tá aí o respaldo da família entrando em campo de novo aqui no UFC. 80 milhões de reais é a maior contratação desta janela, né? O Flamengo investindo. É um jogador só, Dija, mas é um jogador que chega com aquele estofo, né? Chega para jogar e para ser um cara, a gente comentou aqui durante a semana, que o Tite gosta muito, que é aquele cara que vem de trás, que foi o Paulinho em outros momentos, que foi o Elias. Você disse no começo do programa que o torcedor rubro-negro quer mais, mas está satisfeito com a chegada do De La Cruz, né? Ah, sem dúvida alguma, um grande jogador, um jogador que do meio de campo ali para frente ele pode fazer todas as funções, menos de 9, acho que de 9 ele não se encaixa, mas 9 volante, a partir daí ele joga em todas, então, e não é que joga mais ou menos em todas, não, joga bem em várias funções, muito bem em várias funções. Então, assim, uma belíssima contratação. E só em relação ao que ele falou ali, vou contar uma situação parecida que aconteceu comigo, que é o seguinte, você às vezes toma decisão de ir para um clube ou para um lugar, quando o clube, essa instituição, às vezes ela te quer muito. Eu, quando voltei do Japão, tinha ali 3 clubes fazendo proposta, o Vasco, o Palmeiras e o Guarani. Mas o Guarani queria muito, insistiu muito. Aí o falecido Carlos Alberto Torres, que sempre me deu uma assistência imensa na minha vida e na minha carreira, ele falou, às vezes é melhor ir para onde te querem muito. E aí eu tomei a decisão de ir para o Guarani e depois aconteceu de eu conseguir ter a sorte também de jogar no Palmeiras, mas às vezes quando uma pessoa te quer muito é melhor você ficar com essa. Porque você chega ali com carinho, né, Fabião? Tem um interesse, né? Exatamente, chega grande. Chega grande. Então, assim, o jogador sabe o interesse, a movimentação, tudo que foi feito para o De La Cruz chegar ao Flamengo, né? Então, assim, é um jogador com costas largas, que chega para ser titular, como o Djalma falou, atua em várias posições do meio para frente. A gente só fica um pouco curioso, né, Edu? Estava conversando com o Pascoalzinho aqui antes do programa começar, a forma como ele vai jogar. É lógico que ele joga em todas as posições, mas tem sempre uma ou duas que o jogador se sente mais à vontade, né? Que ele consegue cumprir as funções de uma forma muito melhor, assim. E a gente sabe que a maneira como o Flamengo terminou o ano, né, com 3 atacantes, isso você tem a possibilidade de montar um meio-campo com 3 jogadores. E aí o Pulgar é uma referência na marcação. É difícil você imaginar que o Pulgar vai sair do time para abrir espaço para um outro atleta. O Arrascaeta é titular absoluto.
O Arrascaeta até participou também, né? O De La Cruz fala o quanto foi importante as conversas com o Arrascaeta, né? Para ele entender o que é realmente o Flamengo e assinar esse contrato. E aí tem uma disputa ali, seja na função do Gerson, ou seja numa função diferente, né? Tirando algum jogador de beirada e fazendo um meio-campo um pouco mais fortalecido. Quem ganha muito é o Flamengo com isso, mas é como a gente fala, uma boa dor de cabeça para o Tite, porque são jogadores de muita qualidade, né? A gente imaginar um meio-campo com o Pulgar, com o Gerson, por exemplo, com o De La Cruz e com o Arrascaeta, é difícil você montar um meio-campo desse no Brasil, com competições que o Flamengo tem também como Libertadores. Então o Flamengo ganha demais com essa contratação e trabalho do Tite agora montar um time equilibrado, né? Porque os nomes são muito fortes, mas a gente sabe que, né, o time ele é vencedor, ele é competente em campo quando você tem equilíbrio em todos os setores. E é isso que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que o Tite vai arrumar ali os setores para que o Flamengo tenha um ano muito melhor do que foi o de 2023. Não dá para dizer que ele chega com status de titular absoluto, Pascoal. Ele é o seguinte, ele chega abraçado pelo Flamengo e abraçado também pelo, como que é, o Larjan? Larjan, arame, bufunfa, dólar, ien, euro, é isso aqui que movimenta. Então, esse é um baita jogador. Eu não sei quem vai sair, mas ele vai jogar. Conta nada para ninguém que isso pode virar fofoca, mas vou dizer um negócio para você, não tem como não botar. Contrata um jogador que teve que pagar a multa. O Flamengo tentou conversar com o River. O River falou, a conversa é o seguinte, paga a multa. O Flamengo teve que pagar a multa para ter o jogador. O Flamengo não regateou. Se você não regateia para ter um jogador, você tem que botar esse cara para jogar. Esse é o primeiro ponto. Aí o Fábio Luciano Brilhante, como sempre, disse o seguinte, ele pode jogar, eu acho que nessa o Luiz Araújo vai correr risco. Como o Tite gosta de um meio-campo robusto, gosta do meio-campo que se posicione e que tenha saída de bola com qualidade, ele se encaixa perfeitamente. Poxa, vou contar um negócio aqui. Ô, Jalminho, presta atenção. Aí joga. Eric Pulgar de volante. Gerson. 2 volantes, certo? O Gerson sai um pouquinho mais. Segundo volante. 2 meias. Arrascaeta, do meio para a ponta esquerda. De La Cruz, da ponta, ao contrário, da ponta para dentro. Os uruguaios trocando uma ideia para abrir o corredor, porque tem ali pelo menos dois laterais do Flamengo são carrilheiros. O que é carrilheiro? Carrilheiro é o lateral que corre em cima da linha, porque ferrocarril é trem em espanhol. Então o carrilheiro é que corre em cima da linha. Então tem 2 para fazer isso, né? O Mateuzinho e o Wesley. Então, esses caras não podem passar. Ele dá um passinho para dentro, abre o corredor aqui. E é a melhor jogada dele. É onde ele se sente melhor. Na meia ponta, pela direita. Ele não é o jogador do passe terminal. O que é o passe terminal? A gente tem que explicar direito essas coisas. O passe que vira gol. Quase nunca ele é o passe que vira gol. Ele é o primeiro passe. O passe para dar gol, esse é Georgiano e Arrascaeta. Esse aí é o cara do passe para dar gol. Ele inicia o passe, o que ele faz? Ele se posiciona entre a meia-lua e a área e espera um rebote, ou ele entra para ele concluir. A bola aparece para ele. Então, ele é um cara que vai, além de ser um baita jogador, ele cria espaço para ele jogar. É difícil você ter um jogador assim. Um jogador que, ele não é só um jogador de posicionamento, ele cria espaço para jogar. O professor Pascoal, então aqui, pela sua escalação, lá na frente, sobram 2 vagas no ataque só. Bruno Henrique e Pedro? Eu, Tite Pascoal, jogaria com Bruno Henrique e Pedro. Certo? Mas o Tite... Cebolinha espera, Gabigol espera, o Tite prefere o Tipulino. Por que ele prefere o Tipulino? Porque o Cebolinha compõe melhor pelo lado do campo. Ele vai voltar, porque o Flamengo tem um lateral que passa todas. Então o Cebolinha se posiciona, é rapidinho para se posicionar. E até jogou de lateral algumas vezes. Então ele vem aqui e se posiciona. É a preferência do Tite. A minha preferência era Bruno Henrique. Já pensou esse time do Flamengo no Maracanã, com a torcida gritando? E a torcida... vou falar... Os 2 jogaram no Flamengo, eles sabem o que eu vou falar. A torcida do Flamengo no Maracanã não quer saber de meio jogo. A torcida quer ali, os caras dentro da área. É ali, ou não?
Esse negócio de toca aqui, toca ali, toca aqui, toca... A torcida vai ficar agoniada. A torcida do Flamengo quer pra dentro, como diria aquele repórter amigo, pra dentro. Ali o cara dentro da área, os caras em pressão, e a bola assim que... É isso que a torcida do Flamengo quer. Faz gol, vai lá e busca mais um. E essa pressão. E pra fazer isso, esses jogadores que eu falei no meio... Recua 3 pro goleiro, toma e vai, Pascoalzinho. Se recuar do meio campo pro goleiro... Recuar do meio campo pra frente, pode pedir substituição. Bom, na nossa época então, era assim. Agora... Na nossa época era assim. Mas ainda é. Ainda é, né, Djalma? Ô, Pascoal, eu gostei desse teu desenho aí, hein, de jogo, hein? Eu fico com esse desenho também. Primeiro porque eu gosto muito do sistema 4-4-2, né? Eu acho que todos os sistemas podem ser utilizados, e digo sempre, de acordo com os jogadores que você tem. Flamengo, com esse plantel que tem, pode jogar das duas formas, né? 4-3-3 ou 4-4-2, 3-5-2, porque tem elenco e jogadores para isso. Mas eu, principalmente porque concordo com o Pascoal, o De La Cruz vai jogar, o Arrascaeta também. E aí o Gerson com o Pulgar também acho um cara fixo. E acho que esse meio de campo com esses 4, fortíssimo. Sobrariam 2 vagas. Eu também não abriria mão nunca de uma velocidade, de uma altura do Bruno Henrique. E a referência que tem que ter. Aí é entre Pedro e Gabigol. Mas também começaria com o Pedro, pelo que fez aí no final do ano. E o Gabigol vai estar ali na briga também. Não penso que o Gabigol vai entregar isso fácil, não. O Tite gosta de time protegido, né? Então, realmente é um meio de campo robusto. Se contundiu. E talvez não tenha ido por causa da contusão, né? Então, perdeu uma chance de voltar para o cenário ali internacional. Ele que já passou na Alemanha, né, o Pascoal? Mas ficou e voltou com tudo. E voltou bem. E agora, 3 anos... Você, como diretor de futebol, cargo que você já desempenhou, você daria 3 anos para o Bruno Henrique? Pro Bruno Henrique? Sem dúvida. Como diria aquele repórter amigo nosso, sem duvidamente. Por quê? Sem dúvida. Isso me ajuda muito. Muito obrigado. Por que isso? Porque o Bruno Henrique demonstra ao longo da carreira dele... O Bruno Henrique está melhorando. Com mais de 30, ele só melhorou. Ele só melhora. Um cavalo, né? Isso é uma força impressionante. Alguém pode dizer assim, mas o joelho... O joelho está melhor ainda, porque ele dá cada arrancada, o joelho suporta, ele chega forte na jogada, divide todas, está muito bem. Está muito bem. E o Bruno Henrique, é isso mesmo que ele falou, ele é desafiado todo jogo. O Cebolinha tem jogado mais do que ele com o Tite. Ele tem ficado no banco. Até foi para a direita em alguns jogos, né? Mas ele tem uma coisa que muitos treinadores gostam. Se ele entrar de centroavante e a bola vier na cabeça, o zagueiro tem que se virar para tirar, porque ele é ótimo, porque ele tem uma impulsão espetacular. Então, é outra possibilidade de utilização. O Bruno Henrique joga no meu time, joga no time, não joga no seu? Joga, para aquele seu amigo lá, o penteado tricolor, se ele jogaria no São Paulo, seu amigo lá. Então, pergunta para ele. Joga com tranquilidade em qualquer time brasileiro. Eu não sei se eu daria 3 anos. Eu daria. Eu daria. Ele abriu mão de um 4º ano no Palmeiras. Mas, Edu... Né? Fala, Dija, eu quero te ouvir também e sobre essa história de que os 2 filhos dele são rubro-negros e pesaram. Às vezes pesa pro jogador, né, o interesse da família. Mas lá no caso do Everton Ribeiro não adiantou não, que os moleques gritaram Mengo na apresentação dele, mas ele foi pro Bahia. Enfim, no caso do Bruno Henrique, eu acho que o interesse do Palmeiras, ele foi fundamental apenas no prazo do contrato, porque o Flamengo com certeza queria renovar com o Bruno, mas queria dar esses 2 anos. E eu acho que a pressão do Palmeiras em oferecer os 3 anos fez com que o Flamengo cedesse em dar os 3 anos ao Bruno. E digo isso porque citando também o caso do Everton Ribeiro, que o Flamengo ofereceu 1 ano, o Everton queria 2, e no final o Flamengo não cedeu para o Everton e acabou culminando com a saída do Everton Ribeiro. Assim como o Pascoal falou, acho que no início, que o Flamengo agora, principalmente com esses jogadores da geração que conquistou, né, que vem lá desde 2009, o Flamengo está renovando com esses jogadores com um prazo menor. Até mesmo aí a renovação do Gabigol emperrou por isso. Então acredito que o interesse do Palmeiras
foi fundamental nos 3 anos, né? Eu acho que o Flamengo até não chegaria a esses 3 se não tivesse esse interesse. No final das contas, o Bruno Henrique conseguiu exatamente o que ele queria, ficar com um contrato de 3 anos. Agora eu fico pensando como estará Gabigol, que quer também a ampliação do contrato, né? É merecido. Vamos todo mundo combinar aqui. Mas o Gabigol olhando e falando, poxa, meu contrato vai acabar no final do ano, já tinha uma conversa. O Gabigol tem a faca, o queijo e está até aquecendo a faca para cortar o queijo. A situação do Gabigol é absolutamente confortável. Nós temos 2 caras que foram jogadores aqui. Tem um que eu conheço, eu sei como é que é, ele só fazia contrato de ano. Um ano, todo ano ele tentava, porque ele não gostava de contrato, ele queria desafio de ano por ano. Esse sou eu. Aqui, Fábio Luciano. Sou eu mesmo. Você era todo assim? ano. Eu era. Todo ano ele queria o desafio do assim, contrato a por gente ano. acaba criando uma atmosfera de que, assim, se não tá certo, que não seja ruim para nenhum dos dois, né? Então, assim, não casou, cada um siga a sua vida. Mas também se dá certo, né, Pascoalzinho? Aí a renovação fica interessante. O segundo ano fica bonito. Então, o caso do Gabigol é o seguinte. O Gabigol, estamos em janeiro, ele tem mais 5 meses de contrato até obter a possibilidade de um pré-contrato com qualquer outra equipe. Sim. E sabe quanto que vai custar para ele sair do Flamengo? Zero! Nada. Se alguém quiser levar, é na mão dele. Entendeu? Então, ele tem o queijo, tá aqui, a faca está aquecendo a faca. A discussão é dele com o Flamengo. O Corinthians já apareceu nesse início de temporada e outros irão aparecer a partir do momento que a coisa caminhar, que a coisa for andando. Mas não é importante ele fazer um bom ano de 24? O Gabigol, a história dele fala por ele, né? Ele tem... você pode discutir, o Tite prefere o Pedro de centroavante, porque é a característica do Tite como treinador. Para mim, o Gabigol joga tanto quanto, só que o Pedro é um jogador distinto do Gabigol, um jogador de área, definidor de jogadas. O Gabigol sai da área, flutua bem entre os volantes e os zagueiros, né? Faz aquele trabalho ali entre os volantes e os zagueiros. Por isso que ele casa bem com o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique troca de posição com ele, entra de centroavante e define jogada, ele troca, recebe na frente. Então, eles têm um bom entrosamento. Desde o Santos, né? Que eles jogaram juntos. Então, o Gabigol, para mim, é um jogador muito espetacular. Espetacular. O Gabigol compenetrado, pronto para jogar. O Gabigol é diferente dos outros. Porque ele tem técnica, ele bate forte na bola, ele é canhoto. Porque o jogador canhoto é imprevisível, tá o Djalminha aí para você a gente falar. O jogador canhoto é imprevisível e ele decide campeonatos. Ele não decide jogo fácil, ele decide campeonatos. Então, eu acho que um jogador desse tamanho, dessa importância, o Flamengo vai ficar agora com essa situação para resolver. Mas ele é o dono da situação nesse momento. Porque tem mais 6 meses até assinar o chamado pré-contrato. Só esquentando a faquinha. Só está esquentando a faca. E tem um cara que gosta muito do Gabriel, que chama Dorival Júnior, que está na seleção brasileira. Será que convocará o Gabigol? Vamos ver. O Tite convocava o Pedro e não convocava o Gabigol. Né? Bom, e quem também é jogador... Mais jogadores devem chegar ao Flamengo. O diretor de futebol, Bruno Spindel, juntei os dois, né? O Bruno Spindel falou sobre o trio que o Flamengo segue atrás, seguem as negociações por 3 jogadores, entre eles mais um lateral esquerdo. Vamos ouvi-lo. O principal é que a gente seja assertivo e traga atletas que saibam lidar com a grandeza do Flamengo, com a pressão de ter que ganhar domingo e quarta, que tenham o prazer de jogar num clube que tem a maior torcida do mundo, que queiram vencer sempre e que tenham todos os aspectos dentro do campo que possam contribuir com seus companheiros e resolver o jogo e dar alegria para a nação rubro-negra, para o treinador, para todos nós. Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha. Agora, as decisões elas são tomadas no dia a dia, de acordo com as situações que vão aparecendo. E sendo um pouquinho específico, tem 3 nomes aí que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse hoje, que é o Léo Ortiz, o Matias Vinha e o Luiz Henrique, e óbvio que são negociações muito difíceis, que estão tomando tempo e a gente vai trabalhar o melhor possível para que elas possam ter um desfecho positivo.
Bom, então é isso. O trio, o Vinha, o Luiz Henrique e o Léo Ortiz. Quer dizer, não está Juninho Capixaba na lista e não está Evander na lista de prioridade. Evander a gente falou que está no futebol norte-americano. O torcedor... O Evander é bom jogador. Quem? O Evander? Mas se destacou na Dinamarca e se destacou nos Estados Unidos. Mas no Vasco ele já era bom jogador. É que ele saiu muito cedo. Ele tem 25 anos agora só. Mas parece fora do radar agora, mas né? O Evander é muito bom jogador. Eu gosto particularmente. Acho que ele jogaria em muitos times do Campeonato Brasileiro. Mas é que no momento, Pascoal, assim, no momento com a contratação do De La Cruz, e a gente já conversou um pouco sobre o meio-campo do Flamengo, já não é uma prioridade, né? Eu acho que é uma negociação que pode acontecer. Qualidade do jogador, oportunidade de mercado, você reforçar o seu elenco. E qual deveria ser a prioridade dos três? Eu acho que de todas elas que foram colocadas, eu acho que é na lateral esquerda. Acho que o Flamengo também tem um probleminha na direita, né? Eu acho que são jogadores que nenhum dos três que estão ali são titulares absolutos, isso pode mudar no decorrer do ano, mas assim, o Flamengo na esquerda tem só o Ayrton Lucas, né? Então para um elenco qualificado, para você jogar várias competições, se você tem um problema com ele, você vai ter que improvisar realmente. E um time como o Flamengo, um elenco como o Flamengo, a estrutura que se tem, os investimentos, você não pode ter um jogador para a função. Então, eu acho assim, colocando os três, na zaga, o Léo Ortiz é ótimo jogador, mas o Flamengo tem, né? Tem quatro, tem o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o Davi Luiz acabou de renovar o contrato e o Pablo. Então, é mais um que chega para você ter 5 jogadores, né? 3 reservas. Então, não é prioridade, é um ótimo jogador, mas não é prioridade no Flamengo. O Luiz Henrique, o Flamengo tem jogadores de beirada, tem o Luiz Araújo, né? Tem o Bruno Henrique, enfim, tem outros jogadores que podem fazer essa função. Na lateral esquerda, eu acho que desses nomes que foram colocados, talvez seja a contratação, no momento, mais importante. O Dija, se chegarem esses 3 aí, o torcedor do Flamengo para de cornetar, né? O Dija também. Aí é o sonho, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que o caminho é esse, para contratar jogadores desse nível. Eu acho que são jogadores que vão chegar para disputar a posição titular, não são jogadores que vão chegar para compor elenco. Tanto o Léo Ortiz vai brigar para ser titular, o Vinha também, e o Luiz Henrique ali pelo lado direito tem todas as possibilidades também de ser titular. Então, se chegarem esses jogadores, excelente os 3 nomes para o Flamengo, mas concordo com o Flávio, ou com o Fabião. Se tiver que optar, a lateral esquerda é primordial, porque só tem um, e o Vinha chegando... Não veio para ficar no banco, não. Eu gosto muito do Vinha, acho jogador de muita qualidade. Então, assim, os 3 jogadores do mais alto nível que o Flamengo está tentando aí contratar. O Vinha seria mais um uruguaio para a escalação, né? Então, seria o 4º uruguaio do elenco se o Vinha vier. Isso. O Vinha que está no Sassuolo, emprestado. Pela Roma. Não brilhou na Europa, não. Então, isso me surpreendeu a expectativa muito. É que seja aquele cara que foi o do Palmeiras. Isso me surpreendeu muito. Porque se você analisa, a contratação da Roma foi baseada nas atuações dele no Palmeiras. E se você fizer uma análise do comportamento dele no time do Palmeiras, me surpreende muito ele não ser titular da Roma. Me surpreende. Por quê? Porque ele tem todas as características do futebol italiano. Ele não é só um lateral apoiador, ele é um lateral que sabe se comportar no apoio, até finaliza, faz gol de cabeça. O jogador aqui no Palmeiras tinha essas características, mas a prioridade, como no futebol italiano, é o setor de marcação no meio-campo para trás. Na seleção ele tem um papel importante, né? Ele joga de zagueiro da seleção uruguaia, muitas vezes, né? Porque o treinador da seleção do Uruguai é louco. Ele gosta um pouquinho dessas coisas de mexer, o cara que é volante e bota lateral, o lateral e bota de meio. Ele gosta de umas coisas diferentes, vamos dizer assim, né? Ele é louco Bielsa. Então, ele gosta de dar essa mexer. Então, ele põe o Vinha de quarto zagueiro. Quarto zagueiro. E tem o Piquerez. Tem o Piquerez. Agora, o Palmeiras tem 2, contratou mais um lateral, vai jogar de lateral e ponta, por conta de saber que o Piquerez vai para a seleção. O Flamengo tem tantos jogadores convocáveis que aí se justifica ter um elenco desse tamanho, dessa importância. Porque se você contar, os 4 uruguaios jogam onde? Na seleção. O chileno joga onde? Já são 5... Numa convocação molezinha, sem falar da seleção brasileira, numa convocação assim, simples... e agora em março é a primeira convocação, né? Quando sai a primeira convocação em março, o que vai acontecer? Meio time. Perdeu 5 o Flamengo.
E o Luiz Henrique, também, só lembrando, né? Eu gosto muito. O Vinha passou pela Roma, Sassuolo e esteve emprestado também para o Bournemouth, né? Então, Teve já tem a tempo. temporada já. passada no Bournemouth. Mas e o Luiz Henrique? No Betis, o técnico dele, o Pellegrini, falou sobre esse interesse dele. Ele quer ficar, é o que diz o treinador. Veja aí. Yo creo que Luis no tiene ninguna intención de salir. Si hay alguna oferta realmente buena para él, para el club, para todo el mundo, yo no me voy a oponer, pero no tiene ninguna intención de salir. El que no estén jugando los jugadores 2 o 3 partidos durante la época del año no quiere decir que se tienen que ir. Yo ya dije este año que dimos mucha ventaja con 3 dorsales menos, un equipo que va a jugar 3 campeonatos, es lo lógico que tenga una cantidad de lesionados y que haya que tener muchas variantes durante el año, así que no creo que haya salido ningún jugador y si alguno sale porque es una venta importante para el club. Luiz Henrique, passagem espetacular pelo Fluminense, foi para a Europa, teve grandes momentos no Betis, né, Pascoal? O Pellegrini conta com ele, mas o Corinthians gostaria muito de ter o jogador, o Flamengo e o Fluminense. Obrigado, De La Cruz. Vitor Birner, o que mais te chamou a atenção na coletiva do De La Cruz? Nico Eu me interesso muito sobre as questões do jogo. E uma pergunta que... Em que lugar do meio-campo você se sente mais confortável em atuar? Todos. Mas ele falou todos. Todos. Isso. Eu acho que de primeiro não dá. A não ser que seja contra um time Segundo muito ruim. De segundo é o lugar do Gerson. Mas o Gerson é intocável? Não. Ah, tá. Por dentro joga o Arrascaeta. Sim. Eu acho que ele ainda... Eu acho que ele entendeu, mas obviamente ele não vai falar na coletiva, o nível de futebol que ele precisa mostrar para jogar no Flamengo. E também o que ele exige dos colegas e dos companheiros. Uma coisa. E aí, eu acho que não é só o que ele precisa mostrar para jogar. Ele vem mostrando, ele tem uma carreira, ele tem um lastro. Ele não chegou agora e precisa... E eu quero juntar com uma outra resposta. Vem jogando mais do que a gente quando perguntam para ele sobre como ele se sente, e ele elogia o fato de ele ter companheiros da seleção uruguaia. Porque o Arrascaeta puxou ele pro Flamengo, ajudou a puxar. Quem disputa a posição com ele, em tese, também na seleção uruguaia? Jorginho. Como é o Arrascaeta aí do Flamengo competindo com um jogador de nível como o dele, se ambos não puderem jogar juntos? Então, eu vou dizer repito o que eu falei no começo do programa. O Tite tem alguns enormes desafios em trabalhar de longe, elenco mais capaz técnico do futebol brasileiro, da América do Sul. Ele vai ter que abrir mão de talentos. Ele vai ter que acomodar o talento. Ele vai ter que saber quando usar qual perfil de talento na montagem de uma equipe. É óbvio que a entrevista de coletiva... E como convencer cada talento a ficar no banco. E principalmente quando chegar a semifinal de Libertadores, jogo decisivo, né? Porque uma coisa é você deixar o cara mexer com os jogadores ali ao longo do Campeonato Brasileiro. Trabalhou em 2 Copas do Mundo, ele está acostumado a deixar caras de bom nível no banco, de fazer opções, né? Mas é diferente você ser reserva da seleção, porque você tem um altíssimo nível e tem um outro cara lá, e você reserva do seu clube. O que foi? Cara, o clube, eu acho que o dia a dia... Não. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Quem tá em casa não tá vendo isso? O que eu não tá vendo? O Vitor tá batendo no peito e se gabando da análise dele e do comentário dele. Você tá louco? É verdade. Os caras estão... Ele tá aqui assim, gabando, Faça cara. como o Marcos Braz. Parabéns pra mim. Parabéns, meus comentários são maravilhosos. A minha depois participação do início do 90 comentário foi dele que você brilhante. pegou a bola, ele me cutucou aqui. Eu vou... Não foi ou não foi? Foi. Eu vou falar. Bruno Henrique, que sofreu com lesões sérias ao longo da carreira, uma muito recente. Quando ele volta, havia muita dúvida, né, de que Bruno Henrique voltaria, se ele poderia ainda apresentar o que era sua principal característica, daquela velocidade e tal. E ele fez jogos mostrando que, de fato, ele voltou e voltou bem. Acho que essa renovação mostra muito o que é ainda o Bruno Henrique dentro desse grupo do Flamengo e como ele pode ser bem aproveitado. É um cara muito importante, é um cara com um tamanho gigante dentro do clube. Eu acho que ninguém entra nesse mérito. E a questão da volta da lesão, que era uma preocupação que eu falava bastante aqui. Pô, jogador de potência, de arranque e tal, como é que ele vai estar fisicamente? Também essas dúvidas foram sanadas na última temporada. Dito tudo isso, mesmo assim, eu acho 3 anos para um jogador da idade dele, ele acabou batendo o pé. Eu acho que ter entrado o Palmeiras na história, perder ele pro Palmeiras, acabou fazendo com que o Flamengo cedesse também. Porque, pô, é um cara que é ídolo da torcida, acho que ninguém vai tirar isso que ele tem. Mas 3 anos, pra mim, é um negócio... Também não ia reforçar um principal rival. Exatamente. Mas, assim, 3 anos... Vamos ver. Às vezes ele é um cara que fisicamente é um touro, é muito forte.
às vezes daqui ele chega no seu 3º ano de contrato bem ainda. Mas eu acho um risco. Eu acho jogadores dessa idade... se eu tivesse um clube, era de 1 em 1 ano. 2, vai. É o Bruno Henrique, beleza. É outro patamar, Agora, 3 anos eu acho que pode pegar um pouquinho, mas tem que ver. Acho que é importante ele ficar. A torcida ia ficar maluca se ele não fica. Eu acho que ele cresceu muito no aspecto mental, porque quando ele, no Santos, ele ainda brigava muito, ele era muito explosivo e arrumava muita confusão. Quando ele vem para o Flamengo, ele vai amadurecendo, atingiu um status também nessa parte mental elevado, e a gente vê um cara que quer jogar. E eu acho também que, pelo retorno dele, o Flamengo se sentiu seguro em renovar. A questão dos 3 anos, eu tenho certeza que porque entrou o Palmeiras na briga, reforçar um rival, o Palmeiras podia se dar esse luxo, e o Flamengo não poderia perder um cara como o Bruno Henrique. Eu acho que o De La Cruz, uma contratação gigante, porque além de ser uruguaio, está acostumado onde o pau canta, né, Renatinho, como a gente costuma dizer, com a pancadaria, está acostumado, depois ele vai para a Argentina, River Plate, joguei 4 anos lá, eu sei bem o que é, e vir para o Flamengo, um time onde ele tem companheiros uruguaios, onde ele faz as funções todas no ataque, menos a de 9, de costas lá para os zagueiros ele não faz, mas as outras 3 ele faz e faz bem. Então, assim, é para botar medo, hein, esse Flamengo aí, fora essas especulações aí de contratações que estão em curso, né? Léo Ortiz, o Vinhas, é um baita de um lateral na seleção uruguaia também, e o outro quem que é? Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, que nem se fala, né? O Luiz Henrique, um craque na beirada direita, canhoto, força, se voltar, volta da Europa, uma cancha muito grande. Então, assim, o Flamengo mostrando aí o que quer. O De La Cruz já foi essa principal contratação, né? Em valores, inclusive. Tanto que o Pedro traz pra gente que hoje, durante a coletiva, a diretoria deixou muito claro que também agora nada de muito mais loucura, né? Porque pagou à vista um valor alto pelo De La Cruz, e ele chega muito com essa consciência, né? De entender o quanto o clube queria ele e queria há muito tempo. Mas ainda há algum ponto, Renato, que você vê nesse time do Flamengo? Tá atrás do Léo, tá atrás do Luiz Henrique, quer dizer, um zagueiro, um atacante, enfim. Algum ponto que seja o primordial aí para esse Flamengo se ater, já que agora também vai segurar um pouquinho, vai ter as contas mais em vista também? Acho que é a questão das laterais, principalmente a esquerda, né? O Flamengo hoje tem o Ayrton Lucas ali, e reserva vai ter que ser alguém da base, até por isso a busca pelo Vinha. Se não vier o Vinha, olha como tem esse jogo de não vier lá, né? Vai ter que não vir lá, vai ter que buscar alguém no mercado, porque realmente só tem o Ayrton. E na direita ainda se tem muita dúvida ali, né? Mateuzinho, o próprio Varela não. Acho que hoje é o 3º. O Wesley eu acho que é um menino que tem potencial e que os minutos do ano passado podem gerar para ele uma maturidade maior agora para 2024. Acho que a direita menos urgente, a esquerda você precisa trazer alguém. No caso do Vinha, para disputar a posição com o Ayrton Lucas, com uma característica diferente. No caso de outro nome, para ser reserva do Ayrton. Então acho que a lateral esquerda precisa. E a zaga, a questão do Léo Ortiz, saiu o Rodrigo Caio, o Pablo ali é um cara que tá ali também na retaguarda. Eu acho a dupla de zaga hoje do Flamengo muito boa. Léo Pereira e Fabrício Bruno foi uma baita de uma dupla. Talvez trazer mais um. Acho que a maior urgência é essa. Hoje o Flamengo não tem um reserva para Ayrton Lucas. Acho que vai ter que buscar no mercado. Se é o Vinha que custa, ou se também vai numa opção um pouco, assim, fora os holofotes, alguém para apostar. Acho que até vale a pena, porque o Flamengo já tem o Ayrton ali, que é um cara já estabelecido, um jogador já feito, entendeu? Vale a pena. Eles tiveram paciência com o Natan, né? Lá fora tá jogando pra caramba. É que o Natan tá jogando como lateral no Napoli em vários momentos, mas no Flamengo ele foi zagueiro. Ali, né? Bom, também tem a questão do estadual agora na sequência, até pro City também ver o que tem de opção dentro da casa, né? Às vezes testa um menino ali. Testa alguém, como você tá falando, tira alguém da base e vê, também tem muito isso. Um buraco, né, Glau? Quando o João Gomes vai embora, o Pulgar agora fechou aquela lacuna ali, que né, precisava de um cara, e o Tite, inteligentemente, está sabendo, né, usar muito bem isso aí. O Gerson voltou de fora, está se reacomodando ao Brasil, precisa voltar a ser aquele Gerson que todo mundo conhece. Agora vai ficar um Flamengo pesado, hein? Pesado assim, de forte, né? Não é pesado pesado para os outros, né? Pesado para quem enfrenta. O Vasco. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O De La Cruz disse... Foi apresentado,
disse alguns pontos importantes aí, né? Disse que tá feliz por vestir essa camisa do Flamengo, é um desejo dele, tá feliz agora que vai ficar feliz daqui no Rio de Janeiro com a sua família, e ele falou que já tá apto, entre aspas, né? Já tá disponível para poder estrear, né? Ele falou algumas palavras dessa maneira, já tô disponível, entre aspas, né? Para poder estrear, mas obviamente que ele disse também que tá um pouco cansado, vai tentar adquirir o ritmo de jogo, né? Após esse curtas férias que ele teve. E é um reforço fenomenal aí para o Flamengo, visando a temporada. Aonde o Tite vai escalar ele? Em qual setor do meio de campo? Em qual posição? Aí ele pode jogar em todos, né? Menos de atacante, ele de falso 9 ali. Acho que ele não joga, mas em todas as posições do meio de campo. E as duas pontas do ataque, ele sim consegue jogar. Consegue jogar muito bem. E agora vai depender muito do Tite, em qual setor do meio de campo ele vai escalar, né? Se vai fazer dupla ali no meio de campo junto com o Arrascaeta, um pouco mais atrás, mais aberto. Então, esse real problema vai ficar nas mãos de Tite, né? Mas é isso aí, tamo junto. Deixe seu like aí e vambora para mais um vídeo aí, galera. Tamo junto. O vídeo acabou, quer dizer.